Pai, do Filho e do Espírito Santo, queridos amigos do Apostolado Glória de Maria. Hoje nós falaremos sobre a fuga ao Egito. E aqui nós veremos como a vida de Nosso Senhor, desde o seu princípio, foi marcado pela perseguição e pelo ódio dos inimigos de Deus. E assim também nós veremos aqui, de certa maneira, representado em Nosso Senhor a história da própria igreja, da igreja de Nosso Senhor, a igreja católica. A fuga ao Egito, capítulo 7. Herodes aguardava com impaciência o retorno dos reis do Oriente, a fim de saber se haviam encontrado em Belém o rei designado pela estrela. Não os vendo reaparecerem, ele imediatamente buscou saber o que havia sucedido com eles, e foi informado de que, após uma estadia bem curta em Belém, haviam desaparecido. Diante desta notícia, que perturbava todos os seus planos, o tirano se encolerizou violentamente e jurou que aquele recém-nascido, já qualificado de rei dos judeus, não lhe arrebataria a coroa. Tendo sempre vivido sem Deus, o ímpio não acreditava que o Rei do Céu pudesse obstruir os planos dos poderosos da terra. Ora, naquele exato momento, um anjo apareceu a José durante o seu sono e lhe disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge ao Egito. Lá permanecerás até que eu te dê o sinal de retorno, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Tendo concluído sua mensagem, o anjo desapareceu sem deixar a José um instante sequer para dirigir-lhe uma pergunta. De resto, o santo patriarca obedecia sem discussão às ordens do seu senhor. Ele se levantou de imediato, fez apressadamente os preparativos da viagem e, abandonando-se à divina providência, pôs-se a caminho com o menino e sua mãe sentada sobre a doce montaria que a havia levado de Nazaré a Belém. A Virgem Maria carregava seu filho em seus braços. Sua alma se enchia a cada instante de tristes pensamentos, mas o olhar sobre Jesus nela fazia ressurgir a calma e a serenidade. Silencioso e recolhido, José velava sobre os dois seres queridos confiados à sua guarda e suplicava aos anjos que dirigissem seus passos nos caminhos difíceis e perigosos que iam percorrer. Ademais, as recordações que cada cidade e cada localidade trazia à memória deles eram bem propícias a encher de confiança os pobres exilados. Depois de 2 horas de caminhada, eles chegaram ao oriente de Belém, a cidade de Tequié, onde Davi, seu ancestral, havia encontrado um abrigo contra os furores de Saul. Em frente, seus olhares mergulharam no vale célebre que viu cair o exército de Senaqueribe, sob a espada do anjo exterminador. Um pouco mais longe, no topo de uma colina, se ergue a cidade de Ramá. Foi aos seus pés que a Sagrada Família fez sua primeira parada. Depois de 3 léguas percorridas rapidamente e por caminhos pedregosos e acidentados, foi necessário repousar por um instante e recobrar forças. De Ramá, os santos viajantes se dirigiram de maneira brusca ao poente. Com alguns passos a mais em direção ao meio-dia, eles chegaram à colina de Hebrom. Mais uma vez que os soldados de Herodes talvez estivessem no seu encalço, eles se contentaram em saudar de longe Isabel e Zacarias, seus parentes bem-amados, as veneradas ossadas do patriarca Abraão e aquele vale de Mambré, ainda repleto das comunicações de Deus com os filhos dos homens. Em Tzirra, onde passaram a noite, as montanhas de Judá se inclinam suavemente na direção do grande mar, permitindo avistar a ridente planície dos filisteus. Aqui, novamente, tudo falava a respeito de seus ancestrais, como eles, frequentemente errantes e fugitivos. À direita deles, em Gaza, Sansão estava sepultado sob as ruínas do templo, juntamente com os ídolos e seus adoradores. À esquerda, o vale de Bersabeia lhes recordava a Abraão fugindo da fome, e o ancião Jacó partindo ao Egito para reencontrar seu filho José. Os divinos proscritos chegaram, por fim, a Lerém, na fronteira entre a Judéia e o Egito. Eles haviam percorrido 30 léguas em alguns dias e colocavam os pés fora dos domínios de Herodes, justamente no momento em que o perseguidor, para fazer morrer o menino, cometia um crime tão bárbaro quanto inútil. Enlouquecido de terror, o velho rei não via por toda parte nada além de inimigos.
Os judeus odiavam nele o assassino de seus reis. Seu filho, Antípatro, havia acabado de atentar contra a sua vida. Deus já lhe fazia sentir os primeiros sintomas da horrível doença que o levaria ao túmulo. E eis que ameaçam proclamar o menino como rei dos judeus. No acesso de fúria, ele convocou seus guardas fiéis, trácios, citas e gauleses, habituados às execuções sangrentas, e deu-lhes a ordem de degolar todos os meninos de Belém e dos arredores de 2 anos de idade para baixo. De acordo com as informações transmitidas pelos magos, ele estava seguro de que Jesus estaria incluído na carnificina. Infelizmente, hoje, nós vemos a repetição dessa carnificina representada pelos senhores da lei, pelos senhores do Supremo, que visam aprovar, inclusive no Brasil, a carnificina dos inocentes através da lei que permitirá o aborto. Os homicidas desceram às pressas rumo à cidade de Davi, invadiram as casas, apanharam em seus berços ou nos braços de suas mães os meninos de peito e imolaram-nos sem piedade. Em vão as mulheres, desesperadas, irromperam em gritos de pavor. Em vão tentaram fugir. O gládio brilhava por toda parte e ceifava as inocentes vítimas. Como no tempo de Jeremias, das colinas de Ramá, ressoaram lamentações e gritos de desespero. Do fundo de seu túmulo, Raquel se unia àquelas mães inconsoláveis para chorar, não mais por seus filhos escravizados, mas sobre cadáveres ensanguentados. Pobres mães, secai vossas lágrimas, vossos filhos já não existem, mas o sangue deles correu pelo menino Deus. Até ao final dos séculos, milhões de vozes cantarão a sua glória. Salve, dirão essas vozes, salve, flores dos mártires, vós a quem o perseguidor ceifou no limiar da vida. Como a tempestade abate as flores nascentes, promícias da imolação redentora. Terno rebanho de vítimas ao pé do altar, vossas almas inocentes brincam entre palmas e coroas. Enquanto Herodes se entregava a esta horrenda carnificina, o menino que ele queria atingir repousava tranquilamente na terra do Egito. Adormecido nos braços de sua mãe, ao sair da Judéia, Maria e José entraram no imenso deserto que os israelitas haviam atravessado sob a liderança de Moisés. Lá, naquelas planícies de areia, seus pais haviam vagado por 40 anos, comendo maná do céu, bebendo a água do rochedo e recebendo a lei de Jeová aos pés daquele monte Sinai, cujos cimos se viam no distante horizonte. Confiante no Deus que havia tirado os hebreus do deserto, os santos exilados se aventuraram através daquelas solidões desconhecidas. Depois de uma nova viagem de cerca de 30 léguas, ao longo do grande mar, eles chegaram a Faramã, local onde José foi receber o ancião Jacó. Remontando então o curso do Nilo, o rio abençoado dos egípcios, eles atravessaram a bela planície de Tanis, testemunha dos numerosos prodígios realizados por Moisés para a glória do verdadeiro Deus. Seus pés calcavam a terra tornada ilustre pelos patriarcas, sobretudo pelo menino salvo das águas, o libertador de seu povo e figura viva do Messias. O autor aqui lembra também que Moisés foi perseguido no seu nascedouro pelo faraó e teve a vida salva pela mãe, que o colocou no rio Nilo. Moisés, assim, figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles prosseguiram seu caminho até a nobre cidade de Heliópolis, onde aguardaram as ordens de Deus. O Egito, vasto templo de ídolos, servia de ponto de encontro a todos os espíritos do abismo. Lá eram adorados deuses de face humana, astros, animais e até legumes de jardins. Heliópolis, a cidade santa, com seu templo do sol e seus colégios de sacerdotes e eruditos, formava como que o centro de culto idolátrico. E, no entanto, era no seio desta cidade toda pagã que Deus havia preparado uma nova pátria para a Sagrada Família. Os judeus banidos após a destruição de Jerusalém e, mais tarde, os proscritos por Antíoco se haviam refugiado em grande número em Heliópolis. A fim de se recordarem da pátria-mãe e do culto de seus ancestrais, eles ali edificaram um templo a Jeová.
o qual quase igualava em magnificência o de Jerusalém. José e Maria se encontraram então com seus compatriotas, a maior parte deles filhos de fugitivos ou exilados como eles. No seio daquela colina judaica, eles trabalharam para ganhar o pão de cada dia, vivendo quanto ao mais como em Belém, pobres e desconhecidos. Uma miserável gruta lhes servia de asilo, mas Jesus lá habitava com eles, e o coração deles superabundava de júbilo em meio às tribulações. Aqui nós podemos fazer uma reflexão também, porque nós sabemos que os reis magos, deram ricos presentes para a Sagrada Família e podemos perguntar o que foi feito daquele ouro, daqueles ricos presentes que receberam. A resposta para isso é que ambos, José e Maria, eram caridosos e distribuíram estes presentes entre os pobres. Permaneceram assim na pobreza. Herodes, ao contrário, passava por maus bocados em seu palácio dourado de Sião. Pouco tempo depois do massacre de Belém, a vingança de Deus irrompeu contra o homicida. Assim também, a vingança de Deus irromperá contra os homicidas de hoje e proporcionou-lhe como que um aperitivo das dores eternas. Um fogo interior o consumia, penetrando até a medula dos ossos. Nenhum alimento podia aplacar a fome insaciável que o devorava. Úlceras roíam-lhe as entranhas. Seu corpo, vítima viva dos vermes, exalava o odor fétido do cadáver em putrefação. Sob a tensão de seus nervos horrivelmente contraídos e de seus membros inchados pela hidropsia, ele dava gritos de dor que faziam seus familiares dizer: a mão de Deus pesa sobre este homem em punição de seus crimes. Sem terem mais a que recorrer, seus médicos fizeram que fosse levado às águas de Coliroé, perto de Jericó. Ele foi mergulhado num banho de azeite e de betume, mas instantaneamente seus olhos se fecharam e seu corpo pareceu se dissolver. Pensando que ele havia morrido, os judeus irromperam em gritos de alegria. Para puni-los, ele mandou aprisionar os membros das principais famílias. Assim que eu entregar a alma, disse ele à sua digna irmã Salomé, faze que todos sejam mortos. Assim ficarei seguro de que a Judéia chorará no dia de minha morte. Em seu desespero, ele tentou atingir o próprio coração com um golpe de faca e mandou em seguida degolar em sua prisão o seu filho Antipatro, acusado de ter querido assassiná-lo. 5 dias depois, o cruel tirano expirou, coberto pelas maldições do povo e pela maldição eterna de Deus. Durante aquele tempo, a Sagrada Família vivia em paz em Heliópolis. Ela aí passou ainda longos meses, comendo o pão do exílio. Com frequência, José e Maria voltavam seus olhos para o país caro ao seu coração, aguardando a ordem de retorno. Uma noite, o anjo do Senhor apareceu novamente a José durante o seu sono. Levanta-te, disse-lhe ele, toma o menino e sua mãe e retorna ao país de Israel, pois morreram os que procuravam tirar a vida do menino. José obedeceu de imediato, e os exilados voltaram pelo mesmo caminho ao longo do mar. Chegando às fronteiras da Judéia, José ia se dirigir a Belém, mas os eventos ocorridos neste país lançaram-no em grandes perplexidades. Ele foi informado de que Arquelau, filho e sucessor de Herodes, não se mostrava nem menos cruel, nem menos hostil à nação judaica do que o feroz Idumeu. 50 dos principais chefes da Judéia acabavam de ir a Roma para suplicar ao imperador que não lhes impusesse o jugo odioso de Arquelau. Herodes, disseram eles, era menos um homem que uma fera selvagem. Nós esperávamos que seu filho fosse mais prudente, mas longe de corresponder às nossas expectativas, ele acaba de massacrar 3.000 dos nossos dentro do recinto do templo sagrado. Por conseguinte, os embaixadores solicitavam a anulação do testamento de Herodes e a reunião da Judéia ao império. Aquela situação não permitia a José retornar a Belém. Apenas 8 meses haviam transcorrido desde a desaparição da Sagrada Família. Seu retorno certamente seria denunciado ao príncipe homicida, cuja destituição os judeus reclamavam, e o menino correria novos perigos.
o santo patriarca revolvia estes pensamentos em seu espírito quando recebeu em sonho a ordem de retornar diretamente a Nazaré. Por temor de Arquelau, ele regressou a Galiléia pelo caminho marítimo de Gaza, Ascalon, Jope e Cesareia. Os 3 santos personagens chegaram a Nazaré depois de uma viagem de 125 léguas. Assim se cumpriu a palavra que o Senhor aplicara a Israel: do Egito chamei o meu filho. Israel não era mais que a figura de Jesus, seu filho bem-amado, para arrancar os israelitas do jugo dos egípcios. Deus abriu-lhes um caminho através do Mar Vermelho, para salvar seu filho exilado nas mesmas margens do Nilo. Ele esmagou sob seus pés um tirano sanguinário, e por uma rota que ele mesmo traçou, reconduziu o menino ao país de seus ancestrais, não mais a Belém, onde havia nascido, mas a Nazaré, a fim de que se realizasse esta outra predição: ele será chamado Nazareno. Assim, Deus realiza seus desígnios sobre o mundo, a despeito da sabedoria dos falsos sábios e da força brutal dos perversos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.